No DAC, professor Valdo, no Sim. DAC, na página 27, ali no adendum, página 27, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a reeducaciologia? Que eu li aqui, mas eu acho que eu preciso entender melhor. A técnica pedagógica inevitável é a da batopensenidade cosmoética. Batopensene quer dizer, é uma repetição do seu pensene. Então, aquilo repetido, é a repetição. Você reprisa o pensene. Agora, então, essa batopensenidade, quando ela é cosmoética, é uma repetição que não é ociosa, ela é positiva, ela ajuda. E da circularidade didática. Circularidade é o seguinte, é o processo do uróboro. É a hora que você, por exemplo, faz uma coisa e torna a voltar no mesmo lugar. Faz e torna a voltar no mesmo lugar. Mas aquilo está produzindo alguma coisa positiva. Agora, no caso nosso, didático, é justamente isso. Eu falo e torno a falar de novo, mas com outro ângulo. Torna a voltar na mesma história com outro prisma. E por aí vai. Isso tudo é circularidade didática. A técnica da circularidade e os processos todos, ela tem relação com a técnica do detalhismo e da exaustividade. É só pegar na enciclopédia que fala sobre esse assunto. Temos de bater em determinado conceito até o mesmo ser aprendido pacificamente, tanto por nós quanto pelo público-alvo, por meio de batidas na mesma tecla. Quer dizer, repetir, reprisar. Assim nasce a reeducaciologia. Agora, tem o latim antigo. Qui educat pater magis quam qui genuit. O que educa é mais pai do que gera. Quer dizer, o professor, ele é muito mais pai do que o pai que fez o rapaz, o estudante. Por quê? Ele está indicando aquilo que é o destino da pessoa, que ela precisa aprender. O pai não, ele fez o corpo para o filho se manifestar. Então, presta atenção, isso é muito antigo. O que educa, quer dizer, é muito mais pai do que aquele que deu a luz para o cara nascer. É assim que nos tornamos exemplos cosmoéticos para consciência e consciex intermissivistas, alcançando o patamar da arautologia intrafísica e extrafísica. Arauto é aquele cara que vem, alô, sabe como é que é? 3 horas da manhã, no Castelo de Abrantes, tudo como dantes. Isso aí é o arauto que está falando, que é o cara que era o vigilante, 3 horas da manhã, no Castelo do Marquês de Abrantes. Tá certo? Então, vocês têm que ver a mesma coisa aqui. Então, professor, a hora que eu estou falando para vocês, estou tentando transmitir uma tarefa do esclarecimento, eu sou o arauto intrafísico. Agora, a hora que vem a consciência e fala alguma coisa para mim, ela é arauto extrafísico. Juntando os dois é que é o ideal. E a pessoa que está dando a aula é superior ao papai. Vocês, por exemplo, já deixaram os seus papais há muito tempo atrás. Já cuidaram da vida, estão seguindo o seu destino, procurando vivenciar a sua programação existencial. Então, veja, quem está dando aula é muito mais sério do que o papai. Como é que fica? Por quê? Está mexendo no destino da pessoa, está dando indicação. Uma outra coisa, a maioria dos filhos escuta mais o professor do que o pai. É verdade ou não é? Então, vamos começar a estudar isso. Isso vem da antiguidade, esse latinismo aí, do processo que nós colocamos. Vamos pensar nisso, vale a pena. Professor Valdo, o senhor poderia ampliar ali na verponologia, no segundo parágrafo, na página 26, a neoconstructologia pode ser inavaliável. Deixa eu ver, onde é que você está falando? É o segundo parágrafo, premissium. A premissa. Verponologia. A neoconstructologia pode ser inavaliável, é isso aqui? É, exatamente, nesse o que contexto. O que é a neoconstructologia? O caso é o seguinte, é uma expressão, uma ideia, uma pensata, uma máxima, um princípio que você está trazendo, mas que é novo.
Agora, se é novo, às vezes, você não tem nenhuma ideia do processo. Isso aí, então, fica inavaliável, não tem valor, porque você ainda não entendeu, é um neoconstruto, ele é novo, como é que fica? Então, por exemplo, a hora que eu falo certas verpons, é verdade, relativa de ponta, mas que ela seja nova, é aquilo que eu chamo de neo-verpon, é um problema. Tem muitas que eu falei há 2 décadas, eu depois desisti. Uma delas é aquilo lá, ó, autotransafetividade. Há 2 décadas eu falei sobre isso, lá no Rio, depois desisti, porque o povo não entendeu nada. Agora, hoje, eu fui trabalhando aquilo, fui explicando mais, mas de vez em quando eu lembrava, preciso falar nisso, vamos ver como é que é. Agora, hoje, não, eu falo, vocês já estão entendendo. Então, você veja, no início era inavaliável, o povo não estava nem entendendo o que eu estava falando. Quer dizer, então eu posso chegar aqui, o arauto, falar um negócio aqui e ninguém entender nada. E às vezes, até que eu estou certo, não estou tão errado assim. Pois é, porque entendendo os construtos, né, a gente consegue entender o modus operandi daquela nova, daquela verpon, né? Aqui, acabou. Se vem uma ideia nova, tem que criar tudo de novo. Tem que criar asas no seu pensamento, na sua pensenização, para você voar naquele espaço maior que foi aberto no cosmos. Então, a novidade enorme é um problemão, é sempre assim. Então, toda vez que a gente mexer com o neo-verpon, abre o olho. Isso é um problema. Hoje, a estruturação das pensatas é a análise de neoconstrutos que o senhor está mais de ponta trabalhando agora, aqui, nesse momento, né? Essa análise... Não, eu estou fazendo agora, não é isso, não é só análise. O negócio é a acumulação do meu material, que eu quero colocar tudo isso dentro de um dicionário oportunamente. Então, eu estou trabalhando agora com as pensatas para fazer a argumentação, dicionário de argumento. Agora, depois eu vou entrar no das pensatas verponológicas, entendeu? Agora, vamos ver com o tempo. Agora, é só tirar dos meus livros, tem muita pensata, tem muita coisa, todo dia tem. Por exemplo, essa que eu falei da sacralização é uma pensata aqui, ó, falei hoje. Essa dos padre pedófilos, sacerdote brigões, etc. Isso tudo é uma pensata. Agora, a pensata pode ser muita coisa. Eu vou mostrar o que é que pode ser uma pensata. Por exemplo, a pensata, ó, hoje eu quero acrescentar na minha listagem, já tem uns 200 itens. Incitação, trocadilho, fábula, anagrama, tudo pode ser pensado. O dicionário ele vai ser basicamente o manual das pensatas também, de certa forma, né? Você vai... Não, é um dicionário, não é um dicionário. Ele é um manual, mas ele também vai ser um tratado de pensatas, no caso, conscienciológico. Eu vou pegar os meus livros, já tem uns 20 livros, né? Mais de 20. E vou tirar. Eu pedi agora para a turma para marcar as pensatas em amarelo nos livros, os nossos exemplares aí. Eles vão me dar e eu depois vou recolher isso para fazer uma série, talvez, de volumes de 900 páginas, igual a enciclopédia, com as minhas pensatas. Eu, por exemplo, eu sento aí, eu sou capaz de fazer dezenas de pensatas. É só você falar o assunto que eu falo para você na hora. Mas não interessa. Tem que ver a qualificação disso. Fazer as coisas é a coisa mais fácil que tem. Agora, o problema é a qualificação. Agora, eu quero lembrar para vocês, falando em pensata, que eu vou tocar nesse assunto com calma agora, no próximo domingo, 20, né? Dia 20. E eu vou enfrentar isso aí. De cara, eu vou dar. Eu nunca dei isso em curso nenhum meu. Eu vou dar 7 documentos de cara para o povo pensar, de manhã e de tarde, para me acompanhar. Inclusive, vou dar um quadro sinótico violento aí, da estatística, com dissecção da estatística, para a pessoa ver. Agora, vou levar e trazer para vocês um monte de pensatas para mostrar. Por exemplo, a pensata, pelos papéis que a gente usa, que eu uso tipo letter, quer dizer, tipo carta. Você pega, então, 9 desses papéis, você tem um milésimo, entende? De altura. Agora, você junta 5 milésimos, dá meio centímetro.
tá certo? 5 décimos. Então você tem 45 pensatas. Você junta mais 45, você tem 1 centímetro. 1 centímetro são 90 pensatas. 1 metro, então, você vai ter 9 mil. 9 mil. Tá certo? Então, você faz aí 1 metro de pensatas do papel, você já sabe que você tem 9 mil. 9 mil você pode fazer, talvez, aí, 2 ou 3 volumes de tudo que você já pensou na sua vida. Agora, o problema todo é o seguinte: todo mundo que trabalha com pensata tem uma tentação enorme de aumentar, de ter a quantidade. Isso é bobagem. Você tem que selecionar a qualidade. E aquilo tem que ser explicitativo, tem que ser bem claro, senão não adianta. Bom, a questão da pensata, é lógico, todo pensamento na origem é pensata. Mas aqui, no nosso caso, existe um conjunto de ideias que ela tem começo e fim, ela é autônoma, assim, nos casos que você põe aí. E você teria uma definição de pensata voltada aqui para nós, sei lá, deve ter, né? A pensata é aquele seu pensamento, no caso nosso aqui, vamos falar do nosso. A pensata é o pensamento grafado ou escrito, você está entendendo? Que tem princípio, meio e fim. Ele pode ter 3 palavras, mas ele tem princípio, meio e fim. Ele tem princípio, meio e fim, e ele está lá independente. Não, ele tem princípio, meio e fim. É um pensamento, Não, isso eu entendi. Agora, por exemplo, tem um monte disso. Por exemplo, você quer ver o que é pensata avançada? Aqui, ó. No universo da conscienciologia, a neo-ideia ainda mais obscura, quer dizer, aquela incompreensível, mais difícil, no departamento da mateologia, que é a ciência daquilo que a gente não sabe nada, é a da existência da consciência livre, a CL. Agora, depois tem outra, só para chatear. O único sol que a pessoa pode olhar fixamente é a consciência livre. Deu alguma ideia? Isso é a pensata. O que vocês acham? Esse é o chique do último aí para você, não é isso mesmo? Agora, outra coisa. Consciência. A consciência é uma sombra, 2 pontos. Não se molha na água e nem se queima no fogo. O que vocês acham? Essa é uma pensata tipo anexinha, é uma máxima. Ela dá para um lado e para o outro. Vocês nunca viram isso em parte nenhuma. Então, é isso aí que a gente tem que procurar. É o jeito. E por aí vai. Agora, eu tenho, no dia de hoje, eu tenho 945 pensatas. Essas aqui são algumas. Eu fiz algumas aqui durante essa abertura também. Hein? Não, mas aqui eu tenho só umas, eu não tenho da letra P. Isso aí já está na letra P. Hein? Pois é, da letra M, não tem aqui. Aqui está só na C, etc. Eu só peguei um pedacinho. Que está na ordem alfabética. Agora, lá, se trouxer um monte aqui, já é outra coisa. Aí é capaz de ter isso que vocês estão querendo. Até o dia 20 eu vou movimentar isso tudo. Então pode ser que diminua ou aumenta. Depende, porque eu vivo colocando e tirando. Não? Tiro, ponho e tiro, ponho e tiro. É a vida. Agora, eu quero lembrar para vocês que isso não é artificial, não, tá? Não é inteligência artificial, não. É inteligência que, ó, a bufa escorre. Tem que gastar o bistunto, tá? Alver Betógrafo, Enfatologia, página 15, primeira linha. Gostaria que abordasse as redes neurais artificiais. Ah, sim. E essa daí é talvez uma das mais clássicas, né, da IA, são as redes neurais artificiais. O que é isso? É exatamente a tentativa de simulação dos neurônios. Como é que funcionam os neurônios? Os neurônios são uma rede, né, eles formam uma rede, né, tem ligações sinápticas entre eles, onde um neurônio vai passando informações para os outros. Então, isso aqui é feito da mesma maneira, vamos dizer assim, é feito uma modelagem, criado um modelo matemático do funcionamento de um neurônio, onde, em geral, você tem várias entradas
e tem alguma saída, que na verdade diz se aquele neurônio deve ou não, vamos dizer assim, passar a informação adiante para os neurônios vizinhos dele, né? Então, uma rede neural artificial, ela funciona dessa forma. Basicamente, onde que isso é aplicado? Por exemplo, bastante na parte de reconhecimento de padrões, em geral. Reconhecimento, por exemplo, de escrita, de todas essas coisas assim que geralmente tem alguma coisa de padrão, de voz também, né? Para você saber, então, por exemplo, a minha voz é a minha voz, é a voz do Rômulo, é a voz da Márcia, ou é a voz da Malu, né? Como é que, por exemplo, uma máquina pode, a partir daquilo que está sendo detectado, saber que é de uma determinada pessoa ou de outra, né? As redes neurais artificiais, elas têm sido bastante utilizadas para isso com um sucesso bem grande. Então, um exemplo de aplicação.